Olá, noivas e noivos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Mary. Meu nome é Eduardo Vespa e hoje nós vamos conversar sobre o universo do bolo de casamento. Acompanhe! E nesse episódio eu não estou recebendo ninguém menos que Nelson Pantano, fundador da The King Cake. Nelson, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui para a gente conversar e falar um pouquinho desse universo que é tão inspirador e que eu amo tanto. Não, se a gente se deixar, eu tenho tanta curiosidade que a gente vai falar aqui por 3 horas, né? Então me segura, por favor, que eu tenho muita dúvida nesse assunto. Desse jeito a gente vai passar o resto do dia aqui. Não, já vou, galera, pede pizza que a gente vai jantar aqui hoje então, hein? Para começar, eu sei essa história, mas como eu falo, tem muita gente aqui que está ouvindo e não conhece, então eu sempre começo querendo mostrar quem que é a pessoa para podermos falar sobre o assunto. Então, como que começou essa história da The King Cake? Eu sei que você começou com pequeno, ajudando sua mãe, mas conta com as suas palavras que eu acho bem melhor do que ficar te apresentando aqui. Tá, na verdade, assim, essa paixão pela confeitaria, né, começou quando eu tinha 11 anos. Eu morava numa cidade do interior chamada Fernandópolis. Então era uma cidade muito pequena, muito limitada. Era uma época em que a confeitaria artística, né, essas obras esculpidas de açúcar, pasta americana, era uma coisa que estava sendo introduzida no Brasil na época. E eu comecei a assistir esses programas de televisão, que tinha receita, note a note da vida, enfim. E um belo dia, não me lembro exatamente porquê, eu resolvi que eu tinha uma receita de trufa de chocolate. E eu resolvi que eu ia fazer essa receita. E comprei o chocolate, foi tudo assim, um grande desastre com 11 anos. Deu tudo errado. Com 11 anos já tem uma baita meritocracia aí da tentativa, né? Mas aí eu não desisti. Aí tentei novamente, deu certo. E eu comecei a fazer essas trufas para vender no colégio. Na verdade, por acaso, eu fiz a primeira vez, levei, todo mundo gostou. Começaram a pedir para eu levar de novo, eu comecei a levar novamente e comecei a vender essas trufas. E fui fazendo uma brincadeira de tudo, de fazer um pouquinho de trufa e levar para vender. E onde eu comprava chocolate, chegou um curso de confeitaria que estava voltada para essa área de pasta americana, de bolo de festa, de casamento, etc. E eu falei, vou fazer esse curso. O meu pai ainda é muito receoso, não me apoiou muito, mas eu já estava meio independente porque eu tinha o meu dinheiro das trufas. Então eu falei assim, eu vou pagar o meu curso. E paguei meu curso e fiz o curso. E aí, assim, foi um caminho sem volta. Porque eu acho que eu fui me apaixonando por esse lado da confeitaria, que é um lado mais artístico, né? E não parei nunca. Adolescente, eu sempre fui me interessando, comprando livros, fazia bolo para os aniversários da família, enfim. Acabei vindo parar em São Paulo para fazer publicidade e propaganda. Né? Eu imaginava que a confeitaria fosse ser um hobby na minha vida. Embora eu quisesse muito que fosse uma profissão, eu não tinha meios de viabilizar ela naquela altura e eu não tinha muito suporte da família. E aí, no meio da faculdade de publicidade, eu resolvi arriscar e começar a fazer bolo em casa, né? No meu apartamento, que era minúsculo. Apartamento de universitário, de né? Universitário, era, sei lá, 40 metros quadrados, 50 metros. E aí a coisa foi indo. Aí o The King Cake surgiu como um blog, que eu dava dicas de confeitaria e etc. E virou uma marca, a coisa foi crescendo. Nessa época veio uma coisa que me destacou muito, que me ajudou muito, que foram as flores de açúcar, que no Brasil ainda ninguém tinha desenvolvido essa técnica de ter a flor de açúcar hiperrealista, que a gente fala, né? Que é super parecida com a natural. Então eu era aquele único profissional que vinha com essa novidade. Então isso me ajudou a me destacar muito no começo, assim, né? Claro que depois todo esse suporte de marketing e propaganda que eu tive na faculdade me ajudou a saber se vender, né? Que é fundamental no empreendedorismo. A criar esse networking também com os outros profissionais do mercado, que era um mercado que eu caía assim de paraquedas, porque na verdade o que eu tinha na cabeça é que eu queria fazer bolo. Né? Mas eu não sabia como vender o bolo ou como me inserir no mercado. Eu nem entendia direito como o mercado funcionava, né? Que tinha assessor, decorador, assim.
O mercado de casamento é muito fechado, né? Completamente perdido. Mas assim, imagina eu, um menino de 20 anos naquela altura, 21 anos, assim, que morava numa cidade do interior pequena, que veio parar em São Paulo. Eu não sabia nada, realmente eu não entendia nada, assim, né? E aí uma outra pessoa foi surgindo foi conhecendo o nosso trabalho e foi aparecendo, e eu fui meio que pedindo ajuda para essas pessoas, né? E para entender quem eram os players, quem eram as pessoas, quem eram os assessores, ou o que o assessor fazia, porque nem isso eu sabia, assim, entendeu? E a partir daí eu consegui estipulando um plano de como chegar no público que eu queria, né? Eu acho que essa visão do marketing eu tive muito clara no começo, assim, aonde eu queria chegar, né? E eu acho que isso é um objetivo importante, porque senão a gente fica nadando e patinando e não sai do lugar. Então eu tinha muito claro qual era o público que eu queria, aonde eu queria chegar e qual eram as pessoas que eu precisava apresentar o meu trabalho, né? E o começo foi... Você já começou focado no universo de casamento ou você começou mais focado em... Não, vou fazer doces e bolos? Não, eu comecei focado no universo de casamentos. É claro que no começo é muito difícil, né? Porque, assim, para uma noiva também confiar em você, que está começando. Criar portfólio é mais difícil. É muito complicado. Então, claro que no começo o que vinha mais eram festas menores. Então, às vezes, aniversários, ou às vezes até casamento civil, ou um noivado. O casamento veio um pouco depois, mas eu sempre tive ele como um grande objetivo, assim, né? Eu gostava e sempre gostei mais de fazer bolos de casamento, né? Claro que hoje a nossa empresa a gente abrange qualquer tipo de comemoração. Hoje já não está mais só no casamento, né? Não. Na verdade, nunca só esteve, né? Embora o foco no começo fosse esse, hoje a gente tem toda uma equipe e a gente consegue atender um bolo para qualquer tipo de evento, na verdade. Mas no começo o foco maior era o casamento, porque era o que eu mais gostava de fazer também. E é o que eu imagino que ok, fazer para o aniversário é legal, mas o casamento, eu imagino que as noivas demandam de você algo que um aniversariante não demande, porque tem todos os anos. Sim, aí a gente tem os prós e contras também. Não, exatamente. Eu trabalho nesse mercado, eu sei muito bem sobre isso. Mas eu acho que o casamento é algo, um planejamento é muito diferente do que um aniversário, porque o bolo deve ser totalmente diferente do que um bolo de aniversário. Eu acho que acaba que assim, aniversário você faz todo ano. Né? Foi exatamente o que eu comentei. Agora, o casamento, querendo ou não, todo mundo casa imaginando e querendo que aquele seja o único casamento, né? Enfim, então eu acho que a expectativa sobre é muito maior, até a responsabilidade pesa muito mais do que de uma comemoração menor, enfim, né? Eu acompanhei seu trabalho, então claro que as perguntas que eu tenho aqui são muito de curioso, porque eu sou um fã e admiro mesmo. E como você comentou na sua fala de apresentação, você ficou realmente conhecido pelas flores de açúcar. Sim. Como começou essa parte das flores de açúcar? Assim? Porque hoje é praticamente a sua assinatura, né? Sim. Como que começou essa parte das flores de açúcar? Começou, na verdade, quando eu tinha lá meus 15 anos, que eu já fazia bolo, eu comprei alguns livros ingleses sobre o tema, que eram livros que ensinavam a fazer flores de açúcar. E eu olhava aqueles livros e assim, eu não conseguia acreditar que aquilo era de açúcar, e a gente no Brasil não tinha absolutamente nenhum material para poder replicar aquilo, né? Então, assim, o maior problema não era nem só ver tentar fazer, era que a gente não tinha material, né? E aí, logo que eu fui para as minhas primeiras viagens para Londres, eu comecei a trazer esse material e comecei a comprar esse material que até os livros orientavam, né? Onde que você tinha que comprar tal e tal coisa. E aí eu comecei mesmo assim, olhando o livro e tentava fazer, olhava o livro e tentava fazer, até que eu percebi que eu precisava de um curso, né? Precisava de um professor, alguém que me ensinasse. E aí eu passei um mês em Londres, me aperfeiçoando não só nas flores, mas em outros detalhes dos bolos. Isso um pouco antes Isso foi numas férias da faculdade, em dezembro. E aí, a partir daí, depois desse curso, eu até me senti mais confiante para dar seguimento ao negócio e tudo mais, né? Então, foi meio que a partir daí. E era uma coisa, como era uma coisa nova e era uma coisa que eu acabei gostando muito de fazer,
aquilo eu ia desenvolvendo até como um hobby, assim. Eu gostava muito daquilo. Gosto, né, até hoje. Tudo que você tem paixão começa pelo hobby, eu acho, né? Como você disse, eu comecei a fazer pra escola e depois você foi começando a desenvolver. Porque é algo nato, né? Literalmente é algo natural seu de querer. O fazer já te dá o prazer. Exato. Né? E eu falo, todo mundo que trabalha com aquilo que ama, ninguém não trabalha um dia sequer na vida. Que você faz aquilo de tão. Eu vejo muito por mim. Eu venho pro escritório, às vezes, de sábado e domingo, e meus funcionários falam: você precisa arranjar um problema na sua vida. Você vem aqui, você precisa arranjar. Compra um carro velho, começa a ter problema. Vai jogar beach tênis, entendeu? Porra, eu já jogo, pô, agora você me complicou. E assim, quando você faz algo que te dá paixão, você faz isso naturalmente. Não deixa de ser um trabalho, Sim, e passa praticamente como um hobby, né? Você faz isso de forma natural. Eu acho que é isso que diferencia uma pessoa que faz aquilo por trabalho, por profissão, e aquele que realmente faz aquilo por paixão. E é o que eu vejo muito no seu trabalho. Você se dedica muito em todos os produtos que você fabrica. E eu acho que o que a gente faz, que é visual, né, que precisa trazer beleza e, claro, o sabor, se você não é apaixonado pelo que você faz, você não vai conseguir ter um bom... Você pode até fazer, né? Mas eu acho que você talvez nunca se destaque tanto quanto alguém que de fato é apaixonado por aquilo, entendeu? Porque aquilo tem muito do profissional ali, daquela paixão, daquela entrega, entendeu? Exatamente. Então não tem como. Para ser bom nisso, você tem que amar o que faz. E eu sei que você já foi premiado tanto nacional quanto internacionalmente. E quando eu vi isso, eu me questionei, falando, como que é uma avaliação de um concurso eu posso falar concurso de bolo? Como que é um concurso concurso de confeitaria artística. Como que é o que é levado em consideração, os jurados levam em consideração, quais aspectos? Na verdade, assim, eu acho bom pontuar assim, dois aspectos da confeitaria que a gente tem que às vezes as pessoas não entendem. A gente tem uma confeitaria que a gente chama de confeitaria artística, que ela tem um cunho mais inglês, americano, tá? E a confeitaria que é a patisserie francesa. Então, assim, quando a gente fala de patisserie, de doce, desse doce que a gente come numa loja, a gente está falando mais dessa confeitaria de origem francesa. Quando a gente vai para o bolo, que é decorado com pasta de açúcar, pasta americana, flores de açúcar, a gente vai mais para um cunho inglês, tá? E aí existe na Inglaterra, e existia no Brasil, concursos, né, em que você apresentava trabalhos dentro de segmentos da confeitaria artística. Então tem bolos de casamento, bolos infantis, modelagem, flores de açúcar, etc. E cada categoria tem seus prêmios, né? E aí, dentre todas as categorias, tem um trabalho que é escolhido como o melhor trabalho do show, vamos dizer assim, né? O que eles olham basicamente nesse concurso é muito mais o visual estético do que propriamente o sabor, tá? E aí tinha um aqui no Brasil, em que o meu trabalho, eu apresentei um trabalho na categoria de flores, e aí ele ganhou o prêmio de melhor do show, e aí esse prêmio de melhor do show que me levou para a Inglaterra para concorrer lá, tá? E lá eu concorri na categoria de flores. No primeiro ano eu fiquei em segundo lugar, o que para mim já foi assim... Você está estreando no concurso e já ganhou medalha de prata? Exatamente. E aí no ano seguinte eu voltei para concorrer também na mesma categoria. E que bom frisar, foi o primeiro brasileiro, né? Eu acho que nessa categoria de flores, sim, foi pelo que eu vi tudo, não tinha, você foi o pioneiro do Brasil. Eu acho que a gente tinha em outras categorias, mas na de flores foi o primeiro. E aí depois, na segunda vez, no ano seguinte que eu competi, e aí eu ganhei o ouro, fiquei em primeiro lugar na categoria. Então eu me lembro até hoje, assim, de chegar e ver o prêmio, foi, nossa, emocionante. É uma sensação de dever cumprido, vamos dizer assim. Imagino que, por exemplo, seus pais não te apoiaram no começo. E quando eu falei que eu ia abrir uma empresa de despedida de solteiro, muita gente falou assim, pelo amor de Deus, vai trabalhar, vai procurar alguma coisa. Então eu imagino como foi a sua sensação de ter reconhecido o seu trabalho e todo mundo te chamou de maluco. Eu reconhecer que realmente não, isso que você faz é algo que tem valor e que faz a diferença, né? É uma sensação de muito gostosa. Agora, falando mais especificamente dos produtos, quem está ouvindo a gente não conhece a The King Cake, quais são os produtos que você trabalha? É só focado em bolo ou tem outras partes também que você já tem? A gente trabalha com os bolos, né, para qualquer tipo de comemoração.
os bolos decorados. A gente tem uma linha de bolos mais simples que eu quero dizer assim, bolos para uma sobremesa de um jantar, de um almoço. Um bolo que ele é bonito, mas ele não é decorado com pasta americana, nada disso. É uma coisa... Até foi uma linha que surgiu na pandemia e que a gente continuou porque as pessoas adoraram e eventualmente sempre encomendam. Sabe, quero comer um doce, um bolinho no final de semana. Essa linha que a gente tem. A gente tem a linha dos doces também, para complementar as festas de casamento, etc. E dentro do universo infantil, né, dos bolos infantis, a gente também tem uma linha de doces que é decorada temática dentro de cada tema, que aí é muito desenvolvido de acordo com o tema. Sim. Então o bolo é personalizado e os doces também entram nessa personalização. Tá? Então, por exemplo, se eu sou um noivo e né, vou casar, eu consigo fazer tudo personalizado com você, desde os doces até a parte do bolo. Em termos de doce, você pode fazer tudo comigo. Tudo? Tudo. E qual foi o bolo mais diferente que você já fez para um casamento? Porque assim, eu vejo que quando a gente conversa com o noivo, e a gente conversa muito com o noivo, eles vão de 0 a 200 de uma facilidade que se você der corda, eles vão puxando. Então eu acredito que você tem que ter um trabalho ali de calma, beleza, vamos lá, mas vamos um pouco para a realidade. Mas já teve algum bolo que te demandou algo que se você realmente não esperava que fizesse algo parecido? Ou... Não, eu tive um bolo de casamento, que até hoje todo mundo, quando eu falo do bolo, pergunta, nossa, mas era de casamento? Que era um bolo, na verdade era uma réplica do castelo da Cinderela do Magic Kingdom. A noiva queria esse bolo, porque ela foi pedida em casamento na Disney, tinha uma coisa a ver com o casal, enfim. E ela queria que esse bolo, né? Então não era só uma réplica, era uma réplica enorme, 1,70 m de altura, uma base de quase 1,5 m. Então, assim, a gente precisou da ajuda de um arquiteto para a gente conseguir desenhar uma planta desse castelo, né? Porque a planta do castelo não está disponível na internet. Então a gente fez a planta em escala, tudo direitinho. Então, e mais do que isso, eu acho que esse foi um dos bolos mais complexos que a gente já fez, né? Porque, primeiro que a gente tinha que ser muito fiel a uma coisa que já existia. Você está completamente replicando. Né? Então, assim, eu não tenho muita liberdade artística. Eu tenho só que executar o negócio ali, né? Segundo que eu tinha que entender aquelas plantas que o arquiteto fez. Eu não sou arquiteto. Eu imagino. Então, assim, foi realmente talvez o maior desafio que a gente já teve. Teve, inclusive, imagina que esse casamento foi ano passado, na época que a pandemia estava voltando, aquela loucura, então a gente estava atolado de trabalho, era perto da Páscoa e eu tinha esse bolo para fazer. Então, assim, a gente estava trabalhando muito, teve um dia que já era até tarde, todo mundo foi embora, e eu tinha, assim, na parede do ateliê inteiro, a planta do castelo em tamanho real de vários lados, né? E eu prendi no ateliê inteiro, para ficar sempre olhando, para estar entendendo o que eu estava fazendo. E aí eu falei, gente, faltava, sei lá, 2 semanas para entregar o bolo e eu sentei e comecei a chorar de desespero, porque eu achei que a gente não fosse conseguir terminar com a qualidade que eu queria que fosse terminado. É seu nome, né? Esse é o mais importante. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Qual foi o tempo de produção desse bolo? Na verdade, essa noiva encomendou o bolo durante a pandemia. Então a gente teve umas 2, 3 remarcações, né? Mas logo que ela encomendou, a gente já fez o projeto com o arquiteto. Então esse projeto estava enrolado lá, guardado, esperando ela dar um ok. Ela acabou dando o ok em janeiro e casou final de março, né? Então, mas eu comecei de fato a fazer esse bolo em fevereiro. Quando eu falo que eu comecei, não é que eu comecei a parte comestível, né? A gente começa as decorações de açúcar que não estragam. A gente começa com essa antecedência. Então eu comecei, levou uns 2 meses, uns 40, 50 dias. E você monta tudo no seu ateliê ou você deixa para montar alguma coisa na hora? Porque... Não, tudo pelo menos é ensaiado no ateliê. Então, por exemplo, todo bolo que às vezes ele é levado desmontado, como foi o caso desse bolo, ele foi primeiro eu montei ele no ateliê para ver se que tudo se encaixava, que tudo estava certo. Ah, tá tudo certo. Desmontei. E aí levei desmontado e montei lá, entendeu? Então todo bolo que precisa de montagem no local, ele primeiro é montado no ateliê, para ver se está tudo certo. Aí eu desmonto, levo e monto lá de novo.
Tudo isso que você falou é muito bom para aquela pessoa que fala, nossa, caro. Cara, como essa palavra me irrita, porque assim, a pessoa só vê o produto pronto e não imagina, né? Então assim, olha o trabalho que você criou planta, né, no seu ateliê inteiro, você começou 2 meses antes, você montou o bolo para desmontar o bolo, para ter que montar o bolo de novo. Com certeza tinha aí uma equipe de uma quantidade considerável de pessoas para fazer isso, para alguém virar para você e falar assim, nossa, mas é caro, né? Eu acho isso uma falta de respeito com o trabalho do artista, porque você é um artista, não é, nossa, não, isso é uma obra de arte, literalmente. Sim. Para alguém virar para você e falar assim, nossa, mas não tem como fazer desconto? e isso é legal, muito. Eu gosto muito de quem está ouvindo isso, para vocês terem uma noção de como funciona. Porque é muito fácil ver chegar no casamento e ter o bolo lá bonito. Você fala, nossa, que lindo. E não imagina todo o trabalho de inúmeras pessoas ali trabalhando para aquilo dar certo, né? E assim, a sua responsabilidade é entregar perfeito. Então, mas uma coisa que eu também falo é que assim, a gente também, por exemplo, eu tenho 13 anos de The King Cake. Eu acho que a experiência, o know-how que a gente adquire com o tempo e, obviamente, né, com talento e estudo e tudo mais, eu às vezes falo assim, tem coisas que a gente hoje... Tem coisas que eu faço muito mais rápido do que eu fazia há 10 anos atrás. Experiência, né? Mas isso é fruto de uma experiência que a gente trouxe e eu não posso deixar isso agora desmerecer. Não, muito pelo contrário. Meu você trabalho, tem que valorizar o né? seu trabalho. Tem não sei se alguém criou isso, mas tem uma fábrica estava com problema da máquina não funcionar. Tentaram 300 pessoas e nenhuma conseguia. Aí trouxeram um engenheiro da Alemanha. O cara olhou, ficou uns 15 minutos analisando, pegou uma ferramenta, apertou o parafuso e começou a funcionar. Aí ele deu o valor lá, $2.000. Aí a pessoa falou, caramba, $2.000 para apertar um parafuso? Ele, me desculpa, 1.999 por experiência e $1 por saber qual o parafuso correto. É assim, isso, é exatamente isso. A experiência é um negócio intangível, né? E as pessoas às vezes não valorizam isso. Falam, porque ela só olha assim, nossa, ele foi lá em 15 minutos e resolveu. Mas quantas horas você tem antes desses 15 minutos para resolver isso em 15 minutos? A bagagem, o repertório que ele tem para que chegar lá em 15 minutos conseguir resolver isso. Isso que as pessoas não enxergam, infelizmente. Mas assim, se eu sou noivo, eu quero o Nelson, o bolo do Nelson no meu casamento. Quanto tempo antes eu preciso entrar em contato com você para dar tempo de você entregar um bolo no meu casamento? Então, ou festa de aniversário, enfim. Então, eu gosto de trabalhar com um prazo confortável de 4 a 6 meses. Tudo também vai depender do projeto, né? Então, por exemplo, se você é uma noiva e você já está pensando que você quer um bolo enorme, não me aparece lá faltando um mês, entendeu? Que talvez não é que eu não vá conseguir atender, mas talvez eu não vou conseguir atender a expectativa que ela tem de um bolo gigante, você entendeu? Mas eu acho que assim, 4 a 6 meses é um prazo ótimo, tá? Hoje em dia, depois da pandemia, o que eu vejo é que assim, as pessoas têm procurado a gente num prazo muito mais curto, né? De 2 meses, um mês... Tem noiva que fecha bolo para daqui 15 dias, entendeu? Não, eu sei porque o gostoso de eu fazer esse podcast é que eu praticamente compartilho muita experiência de pessoas que estão no mercado e estão sofrendo as mesmas dores que eu. Então eu vejo que não é uma coisa só nossa, né? Então, assim, o único risco você pode até me procurar com um prazo menor. Aí o risco é eu poder atender ou não poder atender. E se eu puder atender dentro daquilo que eu consigo atender também, né? Então, essa noiva de 15 dias, falei, olha, eu consigo fazer mais ou menos aquilo que eu também já tenho adiantado. Não dá para inventar muita coisa, entendeu? Então, aí também ali a conversa com o cliente, explicar o que dá para fazer e o que não dá, enfim. Em outros episódios, a gente já conversou aqui com pessoas de moda, pessoas de decoração, e a gente sabe que essa parte tem muitas tendências, né? Então, por exemplo, a Pantene elege a cor do ano e isso vai mostrar a tendência do ano nas cores dos vestidos. Decoração é a mesma coisa. O bolo sofre isso de tendência ou é um negócio muito personalizado e não tem isso? Ele sofre de tendência, mas ele não como a moda. Que a moda parece que a gente tem estações e períodos meio que pré-determinados e que, né? A gente vê um pouco de tendência, mas uma coisa muito fluida, assim. Não tem, agora vai estar... Esse ano a tendência é essa. Não, às vezes no mesmo ano muda alguma coisa, não tem muito esse caminho. O que eu vejo cada vez mais é assim,
como tendência. Primeiro, que eu acho que também tem muito do sonho da noiva. Então, antes de qualquer tendência, a gente tem que entender o que a noiva sonhou, qual que é a expectativa que ela tem, porque assim, é um bolo do casamento dela. Então, eu sempre falo que a maior tendência é aquilo que a noiva está sonhando para a festa dela, tá? Mas tirando esse aspecto, o que eu vejo cada vez mais é uma tendência de bolos mais modernos, né? Com formas mais abstratas, com desenhos mais fluidos, assim, não tão fixos em bolos redondos e quadrados. Então, a tendência que eu vejo é essa. Claro que existe ainda uma resistência grande das noivas em apostar nesses designs, né? Porque eles são bem modernos. Sim. Mas uma ou outra tem aparecido, né? E a gente tem ido. E é uma coisa que eu gosto muito, porque eu gosto de sair um pouco do óbvio, do lugar comum, de estar fazendo uma coisa diferente, entendeu? O clássico é sempre lindo, a gente sempre faz, eu sempre adoro, mas é sempre legal ousar também, sabe? Essa sua fala me faz me questionar. Se fosse qual o bolo ideal pro casamento do Nelson? Como não tem a menor ideia. Não tem um bolo que você fala, cara... Eu acho que não vai caber num bolo só, vai ter que ser vários. Mano, isso eu falo, todo mundo fala, nossa, imagina como vai ser a sua despedida de solteiro. Eu falo, putz, é no mínimo 20 dias de despedida de solteiro, porque, pô, toda vez que eu construo uma despedida, eu falo, essa aqui seria maravilhosa. A despedida de solteiro vai ser mais que o casamento, entendeu? Eu não sou casado, não namoro, mas eu sempre falei que a minha despedida ia ser maior que o meu casamento. E as minhas amigas falam, que absurdo. Eu falo, não, pô, é uma coisa que eu amo, literalmente, como você. Uhum. O seu casamento provavelmente teriam vários bolos, assim como a minha despedida seria algo totalmente diferente. Por isso que quando você fala nisso, eu me questiono, como seria o bolo ideal do casamento do Nelson? Por isso que eu perguntei isso, porque quando você casar, por favor, mande fotos. Então, aí vai depender também muito da época, porque eu também já tive várias coisas que eu quis, aí vai mudando, mas com certeza, assim, eu penso em vários bolos, só não vai dar não. Imagina. Eu sei que você já fez bolos para muitos famosos. Uhum. Quais são, assim, acho difícil lembrar de todos, mas assim, quais são os que você lembra assim, de cabeça? Você fez bolo de casamento de quem já? Olha, já fiz bolo de casamento da Preta Gil, já fiz da Tássia Naves. Quem mais de casamento? Já fiz há muitos anos atrás o último aniversário da Hebe Camargo. Tem mais, é que eu não lembro. Não, graças a... Eu falo, quando eu pergunto para alguém assim, isso eu nem vou te perguntar, porque pô, com certeza você não vai saber. Normalmente, quantas despedidas vocês já fizeram? Quantos pedidos de casamento que vocês já fizeram? Uhum. Ou quantos vestidos de noiva você já produziu? A pessoa fala, não tem ideia, significa que a coisa tá boa. Se você falar assim, nossa, tem 1883, você fala assim, pô, você tá com tempo de contar quantas coisas você tá fazendo, significa que você tá, né, tem tempo ocioso aí. Foi da Luísa Sonza, quando ela casou com o Whindersson. Daquela outra atriz, esse foi um bolo bem, não era um bolo grande, nada, mas era da Camille Kleber Toledo. Sim, esqueci o sobrenome dela. Ela é atriz da Globo, eu sei. Isso. Camila. Esse também. Eu acho que talvez o bolo dela foi um dos meus bolos mais copiados que eu já vi. Assim, copiaram demais. Como você se sente com isso? Eu me sinto lisonjeado. Não, assim, é isso que eu ia perguntar, porque eu me senti, quando eu vejo, por exemplo, outras pessoas fazendo uma despedida muito parecida com a que a gente já fez, eu falo, pô, que legal, a gente tá virando referência. Não, e eu acho assim, que isso mostra o tamanho que você também, chegou, assim, né? Eu acho, Camila, foi um bolo que eu fiz. Eu tava tentando lembrar o nome dela. Foi um bolo que eu fiz, eu desenvolvi para ela, eu não quero repetir aquele desenho. Aquele foi dela, entendeu? E aí as pessoas se inspirarem e usarem aquilo como inspiração para fazer outros bolos, eu me sinto até lisonjeado, assim, não me incomoda, né? O que me incomoda às vezes na cópia, quando a cópia ela é muito escancarada e aí a pessoa não te dá nenhum crédito de inspiração, nem nada disso. Já vi isso acontecer, mas hoje é uma coisa que eu não me importo. Uns anos atrás até me importava um pouco mais. E quem não... Até aproveitando, antes de eu falar isso, qual o seu Instagram, para quem está ouvindo a gente aqui? @TheKingCake. Quem está acompanhando no YouTube está aqui, mas quem não, que está no Spotify ou qualquer outra plataforma, tá The King Cake em inglês mesmo. E quem não o segue, por favor, vá, porque eu piro nos seus bolos. Eu literalmente passo
Eu vou comentar uma coisa de bastidor aqui, mas a minha mãe estava aqui até agora. Ela nunca veio numa gravação do podcast. Nunca, tá? Mãe, beijo pra você. Sei que você vai ouvir isso, mas você nunca tinha vindo. E quando eu falei, o Nelson vai lá, ela, quando e onde? Então, assim, pra mostrar como é legal. Eu acho isso fantástico quando você tem fãs, né? Porque isso mostra quanto o seu trabalho inspira as pessoas. Verdade. E como empreendedor, eu acho isso fantástico. Assim, eu admiro muitas que foram pioneiras, como falou, pô, foi contra tudo e contra todos. Né? Seus pais não te apoiaram, todo mundo te chamou de maluco, fazer flor de açúcar, eu imagino. E hoje as pessoas te fazerem bolos iguais, mesmo que não te deem crédito, é uma coisa que você fala, beleza, não me deu crédito, mas eu sei que está se inspirando em mim. E isso deve te dar uma energia para continuar, né? Porque tem uma hora que você fala, beleza, já fiz 800 bolos. E aí você pensa também assim, quanta gente você inspira, né? Exato. E às vezes é muito maior do que a gente pode ter noção, assim, né? Do que é tangível dentro daquilo, porque a gente joga na internet, no Instagram, e a gente atinge... Pessoas de dentro e fora do Brasil, né? Porque é uma rede... Exatamente. Então, parar para pensar um pouco nisso é meio louco, mas é muito bom também, né? E como você se atualiza? Porque assim, você falou que já tem mais de 10 anos de mercado. Quando você começou, com certeza tinham técnicas que hoje você não imaginava quando você começou. Sim. Onde você busca essas atualizações? É dentro do Brasil, fora? Como que está essa busca por conhecimento hoje em dia? Tá, eu acho que assim, hoje tem muito do... Eu acho que depois que você está inserido, né, no business e no negócio, as coisas novas vêm, né, e você consegue entender como é que se faz muito mais fácil. Então, às vezes, hoje eu me atualizo muito até em cursos que eventualmente eu vou para fora fazer, ou em curso online, né, eu vejo hoje muito nessa linha do moderno, os russos indo para essa linha, os coreanos. Então a gente saiu muito da rota que a gente tinha na confeitaria, que era França, Inglaterra, Estados Unidos, um pouco da Austrália. Então hoje a gente vê na Coreia grandes profissionais, e eu busco muita coisa de lá. Na Rússia também a mesma coisa, Rússia, Ucrânia. E a gente consegue ter esse material online hoje. Então eu não preciso às vezes ir para a Rússia. Sim. Mas eu compro um curso online de um cara da Rússia, vejo ele fazendo, eu já faço aquilo, eu já entendo como é que já pego e já estou. A famosa entendeu? experiência, né? Então eu busco muito disso, né? Até na pandemia, uma das coisas que eu desenvolvi, porque eu estava com um tempo ocioso muito grande, e era uma coisa que eu queria já ter começado a desenvolver, eu comprei alguns cursos online coreanos, que vinha legendado em inglês, enfim, para fazer algumas flores que a gente fazia de açúcar, a gente começou a fazer em papel arroz, né? Que também é um meio comestível, só que ele é muito mais fino, ele é muito mais delicado e ao mesmo tempo ele é mais resistente. Então algumas flores que a gente antes fazia em açúcar, né? Na técnica antiga, vamos dizer assim, a gente passou a fazer de papel arroz, porque traz mais leve, é comestível, é mais leve, não quebra com tanta facilidade e fica muito mais natural, entendeu? Então algumas flores que eu achei que a substituição valia a pena, a gente mudou, e outras a gente manteve em açúcar. A gente sempre se desenvolve e assim, na Coreia, todos os países devem ter suas peculiaridades que te ajudam a se inspirar e desenvolver suas técnicas, né? Quem está ouvindo a gente, mas a gente atinge, graças a Deus, não só pessoas do estado de São Paulo, como fora dele. Você consegue entregar bolos fora do estado de São Paulo? Consigo entregar no Brasil inteiro. Cara, como que funciona isso? Mas calma, vou te explicar. Eu tô calmo. Quem não sei se tá é quem tá ouvindo agora. Meu Deus, me fala como funciona. Na verdade, assim, a gente consegue entregar em qualquer cidade que tenha um aeroporto que faça voos comerciais, né? Porque a gente tem um acordo, na verdade, com a Latam Cargo e com a Gol, né? E eles sabem, obviamente existe um contrato ali das duas partes, e eles sabem que estão transportando um bolo. A gente desenvolve uma embalagem, né, uma caixa de madeira especial para cada tamanho de bolo que vai viajar. E aí esse bolo ele
existe uma estrutura interna dentro desse bolo que é muito mais reforçada do que um bolo que eu vou entregar aqui em São Paulo ou que eu vou entregar numa fazenda aqui no interior. E existe uma limitação de coisas que dá para viajar e coisas que não dá, entendeu? E aí a gente faz tudo isso, existe um custo desse transporte aéreo, e aí a noiva estando de acordo, ela retira no aeroporto da cidade, entendeu? Mas ele já vai montado. Pronto, para tirar da caixa e botar na mesa. Uma vez a gente entrevistou uns fornecedores de flores, né? Floristas. E eu achei que as flores iam de avião também, como é o caso do bolo. Mas eles falaram, não, vão em caminhão refrigerado. Eu falei, e o Luan, que a gente entrevistou, vai fazer um casamento, que eu acredito que ainda não tenha sido, porque acho que é julho só, no Barra do Piauí, Barra do Piauí, né? Tá. E eu falei, umas praias exatamente. lá no Piauí, né? Aí eu falei, isso aí vai de avião, né? Ele falou, não, vai de caminhão refrigerado. Eu falei, 4 dias? Eu falei, 4 dias. Mas normalmente eles consideram sempre uma perda, né? Nas flores. Não, uma parte mas o bolo não, o bolo não tem uma perda. O bolo você não pode ter uma perda, né? Não. Então, como que funciona? Na verdade funciona assim, o bolo sempre vai ser embarcado um dia antes, tá? Então se a festa, vamos supor, é no sábado, ele vai na sexta, tá? E aí ele chega na sexta, a primeira coisa que eu falo pro cliente, pegou o bolo, você vai pegar o bolo, você vai abrir a caixa imediatamente, para ver se tudo chegou em ordem, se está tudo certo, etc. Porque se houver qualquer problema, nós temos ainda a noite, o resto da sexta e o sábado para resolver o que dá para acontecer, tá? Graças a Deus, hoje, assim, nunca tive nenhum problema de transporte, do bolo chegar quebrado, do bolo não estar inteiro, de quebrar, enfim. Todos até hoje chegaram inteiros, mas a gente também trabalha com um seguro, que é embutido nesse valor do frete, que cobre qualquer custo que eu tenha que ter de passagem, de viagem para um possível conserto. Mas eu acho que a gente, pegando o know-how de como a coisa funciona, né, a gente acaba não tendo problema. Eu já tive noiva que, inclusive, por exemplo, pegou o bolo em Salvador, aí ela se responsabilizou, né? De carro, andou 8 horas com o motorista dela, esse bolo dentro do carro, para chegar na cidade dela. E o bolo chegou perfeito. Não devia ser um bolo pequeno, né? Não, era um bolo grande. Era um bolo grande. Você acompanha, você fica... Ou não, você tem certeza que vai... Não, tá hoje tranquilo. em dia eu sofro menos de ansiedade do que já sofri. De novo, pela experiência, né? Porque mas eu sempre me preocupo. Então a gente despacha, até a Dani, minha assistente, fica acompanhando. Primeiro que a gente consegue ter esse rastreio, né? Até a gente sabe, a hora que o cliente retirou o bolo, a gente é notificado. Então eu sei, olha, fulano já retirou o bolo. A gente entra em contato, pede para abrir a caixa para ver se está tudo bem. Aí a gente orienta também onde esse bolo tem que ficar, né? Porque às vezes o bolo vai para Trancoso, o bolo vai para uma praia, e aí ele precisa ficar num quarto com ar-condicionado, e depois só ser colocado na mesa de doces perto de começar a festa. Qual foi o lugar mais longe que você já entregou um bolo? Acho que os mais longes foram fora do país. Não, com certeza, mas assim, tem... Eu acho que o mais exótico assim, foi uma ilha no Caribe, Turks and Caicos, uma noiva brasileira que casou lá. E eu acho que foi o primeiro bolo que a gente fez transporte aéreo e já era para fora. Ela por já fora. Estreou, já vamos que vamos. E ela fez a sorte, na verdade, ela foi com um avião particular dela, então o bolo foi no avião dela, né? Mas a gente preparou a caixa, tudo igual. E na época o bolo era grande, ele foi dividido em caixas, porque também o avião é menor, não entrava, enfim. E deu tudo certo, graças a Deus. Mas quem montou isso lá? Assessoria. Assessoria? As meninas da Boutique de 3, elas foram no ateliê, eu mostrei pra ela, olha, vocês vão montar desse jeito, fotografaram tudo direitinho e montaram bonitinho lá. Você tem que ter essa relação próxima com a assessoria, normalmente, pra dar tudo certo? Tem. Eu acho que essa relação próxima pra tudo, né? Porque a assessoria acaba sendo um elo de comunicação com a noiva. Claro que tem noiva que vem direto, claro que tem noiva que gosta de tratar direto e etc. Mas para saber detalhes, para saber até detalhes funcionais, assim, de horário de entrega, de quem recebe, onde vai ficar, que horas pode chegar, que não pode. Às vezes a gente precisa de detalhes, foto da prova de flores, para saber cor, etc. A gente vai perturbar quem? A assessoria.
Entendeu? Porque eu imagino que as noivas, ainda mais que as flores são sua assinatura, tem as noivas que queiram casar a flor da... Fazer o match. Exatamente. Isso. E aí a gente precisa dessa foto da prova de flores que é feita uns 40 dias antes do casamento, entendeu? Eu entendi. E aí também essa relação cada é vez muito... que você fala, eu fico mais fã, porque assim, é um trabalho absurdo que você tem. E a gente também tem muito esse contato também com o decorador, né? Porque como o bolo acaba virando um elemento de decoração, Compõe o ambiente. Né? compõe o ambiente, a gente tem que ter muito essa conversa com o decorador também. Assim, Nelson, a gente acredito que já tem uns 40 minutos de conversa, cada vez que você fala, eu falo, não é possível que ele consiga fazer tanta coisa, porque é muito detalhe. Qual o tamanho da sua equipe, assim, Claro, tem você comandando, mas com certeza você tem uma equipe para dar... Quantas pessoas tem hoje na The King Cake? Olha, sou eu que comando a produção, a equipe, eu tenho um sócio que me ajuda na parte administrativa, mas contando comigo, com meu sócio, com todo mundo, dá em 18 pessoas. De novo, a pessoa que fala se é barato ou caro não sabe a estrutura que tem por trás, né? Nelson, queria agradecer demais a sua participação. Por mais que eu comentei, minha mãe esteve aqui, acho que ela me influenciou nessa parte de ser um pouco fã, porque ela sempre me falou muito. Então, quando você aceitou, eu fiquei muito feliz, me senti muito honrado pelo aceito. E, novamente, deixar seus contatos, suas redes sociais, que tenho certeza que quem ouviu até agora não deve estar pensando em outra pessoa para fazer o bolo. Então, como as pessoas te acham, por favor, fica à vontade de deixar todos os seus contatos. Beleza. Obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui, muito gostoso ter essa troca com você. Na verdade, entrando no nosso Instagram, @TheKingCake, lá você consegue ter todos os nossos contatos, WhatsApp, telefone, e-mail... E pode entrar em contato que a gente vai te atender com o maior prazer do mundo. E quem não segue ainda, por favor, siga, porque você consegue... Eu acompanho, vejo os bolos, eu acho... Toda vez que eu vejo um bolo seu lá, eu falo, não é possível que isso é um bolo. Que é basicamente uma obra de arte. Então, novamente, obrigado pela presença. Obrigado. Você. Agradeço demais assim, a confiança por estar aqui. E tenho certeza que quem ouviu até o final saiu fã. Eu saio mais fã do que já era, mas eu tenho certeza que quem ouviu a gente também tá impressionado com o seu trabalho. Maravilha. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. E você que ouviu até o final, meu muito obrigado. Agradecer a Bleu de Mer pelo patrocínio. Você que quer conhecer um pouco mais dos vinhos delas, eles são do sul da França. Tem vinhos tintos, brancos, rosés, para todos os momentos e datas. Entra no Instagram deles, que é @BlueDemerBrasil. Vocês vão se surpreender com os produtos deles. E claro, a Hangover por oferecer toda a estrutura. É meu jabá, mas eu tenho que agradecer porque não sou o único, né, nessa empresa que está liberando tudo isso aqui. Espero vocês até semana que vem.